Caio, qual o simbolismo da volta de Zé Dirceu ao Congresso? Olá, Leandro. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Bom, alguns fatos antes de eu emitir as minhas opiniões sobre esse lamentável episódio. Zé Dirceu, ícone do PT, é um criminoso reincidente que, por mais de uma vez, tentou subverter a democracia para que seu partido se perpetuasse ilegalmente no poder. Dirceu foi um agente protagonista dos escândalos do Mensalão e do Petrolão e nunca se desculpou por seus crimes contra a administração pública. Em abril de 2022 e fevereiro de 2023, o STJ, portanto, terceira instância do Poder Judiciário, condenou Zé Dirceu a penas que, somadas, ultrapassam 30 anos de prisão. Os crimes pelos quais o ex-presidente do PT foi sentenciado são corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Sim, eu concordo com você, telespectador. É um absurdo que um senhor com essa ficha corrida não esteja atrás das grades. Mas ainda mais assintoso é o Senado Federal estender o seu tapete vermelho e receber com toda a pompa um delinquente condenado que está cumprindo 3 décadas de pena por corrupção, ainda que em regime aberto. E sabem qual era a tarja da TV Senado enquanto esse senhor discursava? Senado celebra democracia brasileira. Uma afronta ao bom senso, um deboche com o povo e uma vergonha para o Congresso. Não existe democracia sem respeito à lei. O pressuposto básico da convivência democrática é justamente a obediência à lei, especialmente à lei penal e principalmente se você é um servidor público. Portanto, um corrupto reincidente não deveria ser prestigiado dessa forma em uma casa legislativa. Guardadas aí as devidas proporções, é como se um condomínio homenageasse o ladrão dos seus apartamentos. Não faz sentido nenhum e é ultrajante. Portanto, ao retornar à cena do crime, o Zé Dirceu não está celebrando a democracia brasileira. Ele está, sim, celebrando a democracia brasileira. Uma democracia que prende e silencia inocentes, mas solta e dá palanque a criminosos condenados. Esse é o real simbolismo dessa visita. Bom, respondida a pergunta, eu separei aqui algumas pérolas do discurso para entreter a nossa audiência. Segundo o Zé Dirceu, aspas, a democracia está em risco no mundo, não é só no Brasil. E como exemplo desse fato, ele cita a guerra contra o povo palestino. Bom, só para restabelecer a verdade, a guerra é de Israel, uma democracia parlamentar, contra os terroristas do Hamas, que, por sinal, instauraram uma ditadura na faixa de Gaza desde 2006, perseguindo minorias, torturando dissidentes e matando opositores. O Dirceu também disse que o Brasil precisa de uma revolução social e que não há nenhuma razão para que 20 milhões de pessoas passem fome no Brasil. Vejam só que dado impressionante que ele citou. O governo Bolsonaro, que dobrou o número de lares beneficiados pelo Bolsa Família de 11 milhões para 22 milhões e triplicou o valor médio de pagamento de 191 para 600 reais, contabilizava supostamente 33 milhões de famintos. Lembram disso? Aí, já no primeiro ano do governo Lula, milagrosamente, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É claro que quem assina esses estudos bem duvidosos não é o IBGE, mas sim grupos de pesquisa ligados ao lulopetismo. Nessa mesma toada, falando aqui sobre insegurança, ainda sobre insegurança alimentar, o Dirceu disse esperar que os agrotóxicos deixem de existir nos próximos 10 anos. Então, para começo de conversa, esses defensivos agrícolas são devidamente autorizados pela Anvisa, uma agência reguladora do próprio governo. E graças a esses produtos é possível produzir em escala e alimentar a humanidade a preços mais acessíveis. E aqui eu faço questão de registrar uma nota lateral. O PT adora falar que os sem terra são os maiores produtores de arroz orgânico do país e que esse é um modelo sustentável de agricultura. Pois é, isso não é verdade. Manchete da Folha de São Paulo de janeiro desse ano. Arroz orgânico do MST tem produção quase irrisória, mas virou marca simbólica. Segundo o Instituto Rio Grandense do Arroz, o grão orgânico do sem terra corresponde a apenas 0,5% da produção do Rio Grande do Sul. São cerca de 5 mil hectares de um total de 865 mil hectares plantados do grão. E pior,
O valor desse arroz para o consumidor final, que é o que realmente importa, é de 20% a 100% mais caro que o alimento padrão. Então, como vocês podem atestar por esses exemplos que eu trouxe, o discurso do Zé Dirceu vem repleto de proselitismo e desinformação, o que me faz concordar com pelo menos uma opinião do nosso ilustre condenado por corrupção. A democracia está em risco no Brasil. Zé Eduardo, concorda com o Caio? De forma nenhuma. Primeiro, eu tenho que entender o que nós estamos discutindo exatamente. Nós estamos discutindo o discurso do Zé Dirceu. Então, parece que esse é o objeto da matéria em discussão. Nós estamos discutindo as condenações do senhor Zé Dirceu. Eu poderia tecer vários comentários, inclusive discordâncias de algumas situações processuais que lá foram colocadas. Mas não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo se é correto e apropriado um homem que não está situacionalmente colocado no mundo de fora de qualquer punição, ir ao Congresso Nacional. Ou seja, o Congresso Nacional é a casa do povo. Lá vão as pessoas que eu concordo e que eu discordo. Já houve até deputados que defenderam torturadores, homenagearam torturadores com o Brilhante Ustra, e o Brilhante Ustra foi reconhecido como torturador por sentença judicial. Houve deputados que fizeram isso, não é verdade? Não houve outro dia um deputado que falou que os generais melancia, verde por fora e vermelho por dentro, se tivessem agido, as pessoas não teriam sido presas no dia 8? Como se, na verdade, estivesse defendendo um golpe de Estado? Ou seja, o Congresso é a casa do povo. Parlamentares que agem dessa forma, a meu juízo, contrariam a ética parlamentar. Mas pessoas que não têm mandato e que estão quites do ponto de vista da sua liberdade de ir e vir, sim, quite com a liberdade de ir e vir, não está preso? Ou está preso? Ah, está submetido a certas situações? Bem, pode ir ao Congresso Nacional, sim, ali é a casa do povo. Não pode ir ao Congresso quem está preso. Claro, mas quem não está, pode ir sim. E mais, Zé Dirceu teve um papel muito importante no combate à ditadura militar de 1964, muito importante. Ele foi presidente da União Nacional dos Estudantes. Ele defendeu com unhas e dentes a volta da democracia. Zé Dirceu sofreu as consequências duras da repressão. Ou seja, ele é uma pessoa que tem todo o direito de ir ao Congresso Nacional, como eu tenho, como o Caio tem e como Jair Bolsonaro tem. Enquanto não estivermos presos, e eu não espero ser preso, eu espero que o Caio seja preso, há pessoas que talvez sejam presas no futuro, mas enquanto estivermos soltos, podemos ir ao Congresso Nacional falar as coisas que nós bem entendemos. Ou a democracia vale para alguns? Será que a democracia só vale para as pessoas que dizem certas coisas? A democracia só vale para quem defende torturador. A democracia só vale para aqueles que defendem golpe de Estado para que um governo legitimamente eleito não possa assumir. Aí a democracia admite, aí se bate palmas, aí é a casa do povo. Aí é casa do povo. Ou seja, a casa do povo que recentemente foi invadida e quebrada, e há quem diga que as pessoas estavam apenas fazendo um ato de protesto civilizado. E nesse momento, essas pessoas que falam que aqueles que estavam fazendo um ato de protesto civilizado, que não estavam conspirando com o golpe de Estado, e seu Zé Dirceu não poderia ir ao Congresso Nacional. Claro que poderia. Ele está preso. Ele está descumprindo alguma lei quando vai lá. A democracia não é para todos, não. A democracia é para a direita e para a esquerda. A democracia é para o centro, para cima, para baixo. Ser democrático é respeitar a pluralidade de opiniões. Pode-se até discordar, não, olha, Zé Dirceu não concorda com o que ele fez, Zé Dirceu faz discursos que eu não concordo, Zé Dirceu sofreu sanções, e eu vou discuti-las, inclusive, se pegássemos processo a processo algumas delas, mas ele não pode ir ao Congresso. Ou seja, há pessoas de primeira categoria e pessoas de segunda categoria. Pessoas que, mesmo soltas, não podem ir ao Congresso Nacional. Por quê? Porque não professam a minha ideologia. Agora, se professarem minha ideologia, podem ir ao Congresso e falarem um torturador tem que ser homenageado. Vejam, eu acho que uma pessoa que fala que um torturador é homenageado, enquanto não seja punido e preso pelo que fez, e deveria até ter perdido o mandato por causa disso, pode ir ao Congresso Nacional, sim. Como Zé Dirceu pode ir ao Congresso Nacional, todos podem ir ao Congresso Nacional. Não há cidadãos de primeira ou de segunda ou de terceira categoria no Brasil, embora alguns acham que devesse ser assim. Aí você tem a palavra agora.
Eu não estou na mesma categoria do senhor José Dirceu. Eu nunca cometi crime, eu não reincidi em crime, eu não cometi crimes contra a administração pública, eu não cumpro uma pena superior a 3 décadas de prisão, que por esse não ser um país sério, ele cumpre em liberdade relativa. Como você disse, quite com a sua liberdade. Zé, ninguém está discutindo se Zé Dirceu tem ou não o direito de ir ao Congresso. É óbvio que ele tem, senão não o exerceria, certo? Isso não seria permitido a ele. O que nós estamos discutindo não é a legalidade do ato, é a moralidade do ato, é o decoro do ato, do ponto de vista, né, que nós estamos diante de um criminoso reiterado, né? Foi condenado no mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Depois foi condenado em terceira instância em mais de um processo pelo mesmíssimo crime, que é um crime que subverte a democracia. O que era o Petrolão, se não a manipulação eleitoral, né, por meio do financiamento ilegal de campanhas? Agora, falar que o Zé Dirceu é um defensor da democracia, e outra coisa, Zé, você fica aí bradando contra os discursos, né, do então deputado Jair Bolsonaro. Atualmente, nós temos um presidente da República que defende torturador, que defende assassino, que defende ditador, que fala que a ditadura na Venezuela, que em apenas um ano matou mais de 5 mil pessoas por motivo político, que essa ditadura não passa de uma narrativa da antidemocracia. Portanto, você não precisa ir tão longe no seu exemplo. Fique no atual presidente da República. Já vai servir de boa comparação para você, né? Agora, é óbvio que prestigiar um corrupto é um assinte. Isso ofende a moralidade. Isso desprestigia o Congresso Nacional. Não à toa, né? Isso aqui são dados do Datafolha. Menos de 10% dos brasileiros se sentem representados pelo Congresso e pelos partidos políticos. É por causa de situações como essa. E o que chama mais atenção, e aqui de novo, é direito dele. Numa entrevista recente, o Zé Dirceu afirmou o seguinte: apenas por justiça eu acho que mereço voltar à Câmara dos Deputados. Vejam o conceito pervertido de justiça. Como assim um criminoso reiterado por crimes contra a administração pública acha que é justo voltar? Isso é como falar que ele lutava pela democracia. Não, Zé. A gente não pode reescrever a história, né? Todo mundo sabe a história da guerrilha do Zé Dirceu, da Revolução Armada. Ele pegou em armas não para restabelecer a ordem democrática e o Estado democrático e direito. Ele pega em armas para quê? Para estabelecer uma ditadura socialista nos modelos internacionais, inclusive relativizando a soberania nacional. Que bom que ele se desradicalizou, ou pelo menos assim finge. Talvez finja tão bem que de fato se comporte dessa maneira. Mas o fato é que a gente está diante de um cidadão que não é exemplar. Ele não pode estar numa celebração da democracia. Por quê? Porque ele tentou subvertê-la. Primeiro, num escândalo que visava, né, o suborno de um poder, né, do poder legislativo, para fazer as vontades do poder executivo, e depois por tentar subverter as eleições no esquema do Petrolão, que a gente já discutiu amplamente. Então, eu só queria deixar bem claro que eu não estou fazendo um protesto contra o direito dele ir e vir, se assim a justiça entende. Eu só estou questionando aí a moralidade mesmo do ato e o decoro dos parlamentares que prestigiaram, né, essa figura que ainda não está quite com a justiça. Zé Eduardo, eu não vou seguir com as perguntas agora, vou deixar o espaço aberto para poder rebater justamente os pontos do Caio. Você tem a palavra. Veja, o que talvez esteja pegando aqui nessa controvérsia é o conceito de democracia e de moralidade. Eu acho que imoral seria barrar uma pessoa que pode ir ao Congresso Nacional, que é cidadão, de não poder ir. Imoral seria barrar Jair Bolsonaro hoje de ir ao Congresso Nacional só porque ele homenageou um torturador e, tudo indica, engendrou um golpe de Estado. Imoral seria dizer, ele tem uma categoria diferente da minha. Sabe por quê? Porque todos nós, Caio, eu, você, Zé Dirceu, Leão, temos uma mesma categoria. Sabe qual é? Cidadão.
Não há a divisão dos cidadãos que eu concordo, que eu odeio e, portanto, são cidadãos de segunda categoria, e aqueles cidadãos que eu aplaudo, apesar dos crimes que cometem. Se o crime é cometido por alguém que eu gosto, esse pode ir ao Congresso Nacional. Se o crime é cometido por alguém que eu não gosto, se é que foi crime, essa pessoa não pode ir ao Congresso. Não é assim que se divide a vida. Eu acho que Jair Bolsonaro tem todo o direito ao Congresso Nacional usar o microfone, todo o direito, apesar de falar as barbaridades que ele fala. Por quê? Porque a nossa concepção de moral é diferente. A minha moral é moral cidadã. Não há cidadãos de primeira, nem de segunda, nem de terceira categoria. Nós somos todos iguais perante a lei. E se Zé Dirceu não está sofrendo nenhuma constrição na sua liberdade, tem o direito sim de ir lá e de ser respeitado como cidadão, como se for eu, como se for você, como se for Jair Bolsonaro. Eu acho que esse tipo de cidadão de primeira categoria, segunda categoria, não é um bom conceito de ética. Por isso a nossa divergência é contra a moralidade. A nossa divergência também se coloca no patamar da democracia. Todos os que lutaram contra a democracia violada do golpe de 64 lutaram contra o golpe de Estado. Se tinha um projeto mais à esquerda, se tinha um projeto liberal, não é o que está em discussão. Se tinham projetos errados, se achavam que a tática correta era lutar de maneira armada, não é isso que está em discussão. O que está em discussão é que lutaram contra o golpe de Estado. Ou será que não houve uma violação à democracia no dia 31 de março de 64, como se diz, mas que ocorreu o golpe no dia 1º de abril de 64? Claro que houve. Jair Bolsonaro entende que não, que aquilo era um paraíso. Ele acha que a Venezuela é uma ditadura, mas fica quietinho quando vai à Hungria, que é um estado autocrático, e dorme lá na embaixada como se lá fosse uma democracia. Eu não posso condenar democracias à esquerda e aplaudir as de direita. Se são democracias, que se aplaudam. Se não são democracias, que não se aplauda. Ou seja, esta é a vida. Portanto, o que está por baixo dessa discordância são conceitos de moral e de democracia. Ou seja, é democrático qualquer cidadão que não tem nenhuma restrição a seus direitos ir ao Congresso Nacional e ser recebido com dignidade. Pouco importa o que ele pense, pouco importa o que ele fale. Se ele é indígena, se é negro, se ele é comunista, se ele é fascista, ele tem todo o direito de ir. Eu posso chegar e dizer, não concordo com uma palavra que ele diz, mas defendo o direito que ele tem de falar. Não há nenhuma falta de decoro em receber cidadãos no Congresso Nacional. A falta de decoro existirá se eu marginalizar a cidadania dizendo você não entra, apesar de estar quites com o direito. E você entra porque eu concordo com você. Senhores, para poder a gente já trocar e encerrar o assunto, agora um minuto para cada um. Caio. Zé, criminosos condenados com trânsito em julgado podem votar? É para eu responder agora? Sim. Podem falar, não. Não estou discutindo o voto. Eles não têm. Voto. Eles continuam sendo cidadãos, mas são cidadãos criminosos. O Zé Dirceu foi lá votar ou falar? Não, o que eu estou dizendo é o seguinte: existem sim categorias na nossa sociedade. Né? Não, tanto que a lei penal faz uma diferenciação entre criminosos e criminosos reincidentes. Foi nesse sentido que eu usei a palavra categoria. O Zé Dirceu é tão cidadão quanto cada um de nós. Ocorre que ele é um cidadão que cometeu crimes reiteradamente. E isso tem um ônus. Tem um ônus jurídico, tem eventualmente algumas limitações e algumas restrições e também tem um ônus moral. Ninguém está falando ou defendendo que ele deveria ser barrado ou impedido de falar. Não convidá-lo não é a mesma coisa que barrá-lo. Eu acho que o convite foi inapropriado, porque se a ideia era celebrar a democracia, deveriam ter trazido alguém que realmente lutou pela democracia e não pela democracia subvertida, como é o caso do Zé Dirceu. Zé, um minuto. Talvez, na tua opinião, deviam ter trazido o Jair Bolsonaro, que lutou pela democracia, né, Caio? Ora, por favor, é que você tem uma visão diferente do que é democracia, e aí está o problema. Não existem cidadãos de categorias diferentes, não, Caio. O que isso é suspensão de certos direitos de alguns cidadãos. E isso não os torna cidadãos de segunda categoria, porque todos são iguais perante a lei. Alguns cidadãos têm direitos suspensos. Por quê? Como consequência da aplicação da lei, seja ela justa ou seja ela injusta. Ele não fica um cidadão de segunda categoria. Cidadãos são iguais, são seres humanos e, como tais, devem ser respeitados. Então, portanto, eu acho que falar de categoria de pessoas, eu acho que está contra o Estado de Direito. Falar em suspensão de direitos, aí sim eu posso falar. E Zé Dirceu hoje não tem nenhum direito suspenso. Como Jair Bolsonaro não tem nenhum direito suspenso no que concerne à liberdade de manifestação e ao direito
direito de comparecer na casa do povo. Podem fazer isso? Podem. Tem que ser recebidos com dignidade? Sim. Concorde eu com Jair Bolsonaro ou não, ele tem que ser tratado com dignidade no Congresso Nacional. Um deputado que coloca lá uma peruca para fazer um escárnio, a meu ver, está lá com o seu mandato. Claro. E aí, o que acontece com isso? Aquilo é a casa do povo. Acho que parlamentares, sim, tem que ter o respeito ao decoro. Agora, cidadãos, não há cidadão de segunda categoria e de primeira. Somos iguais, Caio. Eu, você, Leandro, Zé Dirceu e Jair Bolsonaro.